E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade então ao nosso curso de gestão de pessoas? No bloco passado a gente viu então o conceito do que é gestão de pessoas e a evolução histórica, né? Todas as teorias da administração e a influência que essas teorias tiveram para o RH moderno. O que a gente vai ver agora então são os objetivos, as características e os desafios da gestão de pessoas para o futuro. Bom, quando a gente fala então de gestão de pessoas, a gente está falando de um departamento, como eu falei anteriormente, que tem a tarefa de assessorar aos outros departamentos. Cai sempre um conceito em prova, vamos até colocar esse conceito aqui no quadro, que é o seguinte, que a área de gestão de pessoas, ela é um órgão de linha com função de staff. Então, o que isso significa? Quando a gente fala que a área de gestão de pessoas é um órgão de linha com função de staff, a gente está querendo dizer o seguinte, por exemplo, no organograma de uma empresa, vamos colocar aqui as caixinhas, né, que são os organogramas. Quando a gente fala que a área de RH é um órgão de linha, significa que ela é um departamento como outro qualquer, na mesma linha. Então, a gerência de gestão de pessoas tem a mesma importância da gerência da área de materiais, da gerência de produção, da gerência dos outros departamentos. Então, vamos colocar aqui que aqui é o RH. Então, ela é um órgão de linha. Só que ela tem a função de assessorar aos outros departamentos. Então ela assessora a todos os outros. Para ela assessorar a todos os outros, é ideal que ela esteja então interligada a esses outros. Isso num organograma chamado de funcional. Mais para frente a gente vai ver os tipos de organograma e entender isso melhor. Então staff em administração significa assessoria. Isso talvez seja uma das grandes dificuldades da área de gestão de pessoas. Por quê? Os outros departamentos são tão departamentos quanto a área de gestão de pessoas. Os outros gerentes são tão gerentes quanto o gerente de gestão de pessoas. Só que é aí que está. Os outros gerentes talvez não admitam a interferência dessa área nas suas áreas. Então, quer dizer, um grande problema que existe a ser vencido pela área de gestão de pessoas é justamente o fato de ser um departamento que se envolve nos outros. E os outros departamentos talvez não enxerguem isso de uma forma tão positiva. Vamos ver então aqui na tela as primeiras características e dificuldades da administração de RH. Então, primeira característica ou dificuldade, ela lida com a atividade meio. O que isso significa? Todos os departamentos têm um objetivo em si mesmos. Por exemplo, a área de vendas tem a tarefa de vender, a área de compras tem a tarefa de comprar, a área de produção tem a tarefa de produzir e a área de RH. A gente consegue definir em um único verbo qual é a função da área de RH? A gente não consegue. Por quê? Porque ela executa uma atividade que não é finalística. Ela executa uma atividade de suporte, o que é chamado de atividade meio. Então é difícil entender o que faz a área de RH. Essa é a primeira dificuldade. Outra característica ou dificuldade é que ela lida com recursos vivos, ela lida com o ser humano. Então, quer dizer, muitas vezes é muito melhor lidar com bicho do que lidar com gente. Né? O ser humano é imprevisível, inconstante. Às vezes a pessoa está super empolgada, motivada a trabalhar e hoje não está. Então, quer dizer, o ser humano, por ele ser tão imprevisível assim, é difícil lidar com ele. E a área de RH, perdão, ela tem que estar em constante contato com os recursos humanos da organização para justamente contribuir com a produtividade dessas pessoas com foco nos seus resultados, cada um na sua área, cada um na sua função. Por lidar com recursos vivos, isso é considerado, além de uma característica, também uma dificuldade. Outra característica ou dificuldade, não administra os departamentos que influenciam. Então, quer dizer, a área de RH ela precisa ajudar os outros departamentos, mas ela não tem autonomia para mandar com que os outros departamentos executem aquilo que ela percebe ou determina que é o coerente a ser feito. O fato dela não administrar os departamentos que influenciam acaba gerando muitos conflitos. Muitas vezes o pessoal da área de RH orienta ao gestor do outro departamento a como gerenciar seus subordinados. E o gestor do outro departamento poderia falar, no meu departamento mando eu, não se intrometam. Então, quer dizer, o fato de não gerenciar os departamentos que ela influencia acaba sendo uma grande dificuldade a ser vencida. Outro fator, é difícil medir a efetividade da área de RH em valores financeiros. Porque, por exemplo, como é que eu sei que a área de vendas foi bem? Pelo tanto que ela vendeu. Como é que eu sei que a área de compras foi bem? Pelo tanto que ela comprou e economizou para a empresa. Como é que eu sei que a área de produção foi bem? Pelo tanto que ela produziu e pela qualidade dos produtos ali manufaturados.
Como é que eu sei que a área de RH foi bem? Financeiramente é difícil de medir. Não é que seja difícil. Se a empresa inteira vai bem financeiramente, tem influência da área de RH. Não foi a área de RH, de gestão de pessoas, quem contratou essas pessoas, quem fez o processo seletivo, que cuida dos aspectos de treinamento, desenvolvimento, plano de cargos e salários, satisfação e motivação do funcionário? Então, quer dizer, se eu tenho funcionários maravilhosos numa empresa, gerando retorno financeiro, tem influência direta da área de RH. Mas é difícil definir para o departamento qual é o tamanho dessa influência. Outra característica ou dificuldade, não gera fontes de receita. A área de compras e financeiras geram fontes de receita direta. A área de materiais, a área de vendas também. Agora, a área de RH, ela não gera dinheiro. Isso faz com que donos de empresas não enxerguem a área de RH como essencial. Tem muitos donos de empresas que têm na sua área de RH apenas uma única pessoa, normalmente um técnico em administração, um técnico em RH, geralmente de nível médio, cuidando apenas da parte da papelada. Pagamento de salários, pagamento de benefícios, vale transporte, vale refeição, plano de saúde, admissão e demissão. Então, quer dizer, passa a ser um papel apenas burocrático. Como era lá no começo, como a gente viu no bloco anterior, na aula anterior, na evolução histórica, onde na época da Revolução Industrial, a área de RH executava apenas um papel burocrático e se chamava Departamento de Pessoal. Então, quer dizer, hoje em dia não. Um RH moderno, ele tem administradores, ele tem psicólogos, antropólogos, sociólogos, pedagogos. Quer dizer, são várias as profissões que envolvem o RH. O pedagogo no sentido dos aspectos de treinamento e desenvolvimento, materiais que são desenvolvidos para os funcionários, apostilas, cartilhas, etc. O psicólogo no sentido de avaliar cada colaborador, coletiva e individualmente, para tentar encontrar, então, formas de motivação para esses funcionários, além de uma análise de como está o clima organizacional. Administradores para administrarem o setor. Quer dizer, são vários antropólogos e sociólogos para observarem os aspectos coletivos de comportamento. Então, quer dizer, são várias as áreas que deveriam fazer parte de um RH completo e moderno. E aí, a partir do momento que não gera fontes de receita, as organizações acabam não investindo tanto assim nesse setor. Donos de empresa não compreendem exatamente o papel da área de RH. Isso é uma outra dificuldade, do próprio dono achar que é desperdício financeiro ter uma área de RH completa. Uma vez eu gerenciei uma empresa em Brasília, no segmento de segurança eletrônica, que ao mesmo tempo que eu entrei na empresa para gerenciar a área comercial, a empresa contratou 2 psicólogas que tinham experiência em grandes organizações. Uma delas vinha da Coca-Cola, a outra vinha da Claro, telefonia celular. Só que para uma empresa pequenininha, com mais ou menos 100 funcionários. Não que essa empresa seja pequena, 100 funcionários é muita gente, mas comparado de onde viemos, de multinacionais, era considerada uma empresa pequena. Quer dizer, houve um esforço da empresa em profissionalizar setores estratégicos. Só que a gestão da empresa eram de alguns irmãos, que era uma estrutura totalmente familiar, uma gestão totalmente familiar, e não aceitavam as críticas e sugestões que nós fazíamos para melhorar a empresa, em função desse expertise que essas pessoas tinham em multinacionais. Em resumo, não conseguimos fazer nada. Eu na área comercial e essas 2 gestoras de RH não conseguimos executar aquilo que a gente encontrava como ideal, como solução para os problemas que essa empresa passava. Sendo assim, não adianta absolutamente nada você colocar profissionais da área com experiência, com know-how, se você não der espaço para que essas pessoas atuem. E uma das grandes dificuldades é justamente essa, dos donos entenderem a importância desse setor para as organizações. Outra dificuldade não é nem dos donos, e sim dos funcionários não compreenderem exatamente o seu papel. É engraçado que no momento de uma entrevista, a galera da área de RH é o nosso melhor amigo, Porque a gente precisa dessas pessoas de RH até para que elas nos escolham e venhamos a assumir um cargo na organização. A questão é que depois de estarmos trabalhando, a gente quer distância da galera da área de RH. Quando o pessoal de RH vem visitar o departamento ou ficar observando, a impressão que passa é que estão nos observando para depois nos demitirem. E não, muitas vezes a área de RH precisa observar realmente o trabalho das pessoas
para sugerir treinamentos, para sugerir melhorias, para observarem o clima organizacional. Então, quer dizer, numa empresa em que a área de RH faz um papel correto, ela fica visitando os departamentos e observando. Se isso não for muito bem comunicado para as pessoas e as pessoas realmente não entenderem qual é o objetivo da área de RH, acaba inibindo. Por exemplo, nessa mesma empresa de segurança eletrônica, eu fazia reuniões com os vendedores e geralmente essas reuniões na área comercial, para quem já trabalhou na área comercial, sabe muito bem disso. Geralmente essas reuniões na área comercial, a gente grita, a gente xinga, a gente, enfim, se solta, tal, para fazer aquela coisa bem motivacional mesmo. Quando tinha a presença de alguém da área de RH, né, eu chegava todo empolgado, e aí galera, vamos lá, vamos botar quente. Claro que eu não falava com essas palavras, né, eu usava outros termos. E o pessoal todo tímido, ninguém reagia. Quando não tinha ninguém da área de RH, e eu chegava gritando, empolgado, todo mundo gritava de volta empolgado também. Então, quer dizer, eu perguntava, poxa, por que quando tem alguém de RH, vocês não correspondem da mesma forma que correspondem quando não tem? Ah, Wendel, chefe, quando a gente tem alguém da área de RH, a gente fica mais tímido. Mas por quê? Ah, sei lá, vai que a gente grita, eles acham ruim, mandam a gente embora. Aí eu falava para a equipe, equipe, vocês estão esquecendo que quem é o gerente sou eu. Ninguém aqui vai ser demitido porque alguém da área de RH vai demitir. Então eu peço que vocês sejam espontâneos, sejam vocês mesmos, mesmo com a presença de alguém da área de RH. Mesmo porque essas pessoas estão aqui para observarem, né, o nosso departamento e sugerir melhorias e ajudar. Mas ninguém entendia dessa forma. Então essa é uma grande dificuldade também dos funcionários não compreenderem exatamente o seu papel. Outra dificuldade, como eu já citei, ela é um órgão de linha com função de staff, de assessoria. Então ela é vista pelos outros departamentos como o primo pobre, né? Como aquele departamento que está ali só para assessorar e que não tem grande importância. Muito ao contrário, a assessoria da área de RH é extremamente importante para as organizações. Né? Outra característica ou dificuldade é a falta de preparo dos profissionais da área. Quer dizer, hoje em dia, a gente tem até vários cursos em gestão de pessoas, tem muita pós-graduação, eu diria que tem pós-graduação em gestão de pessoas até demais. O fato de isso ter se prostituído um pouco no mercado faz com que vários profissionais da área, vários profissionais sejam ao mercado sem o devido preparo. Né? Hoje em dia você tem pós-graduação em gestão de pessoas em qualquer padaria da esquina. Né? Houve um oportunismo do mercado em criar vários cursos na área, muito em função desse assunto ter sido o grande boom, né, o ó do Borogodó dos anos 90, principalmente. Dos anos 90 não, eu diria dos anos 2000. Quando eu me formei em administração, eu me formei em 1997. O assunto do momento era marketing. Tanto é que eu saí da faculdade, já fui fazer um MBA em marketing na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Nos anos 2000, o assunto do momento foi gestão de pessoas. E aí proliferaram pós-graduações em gestão de pessoas. Hoje, né, nos anos 10, né, a gente está em 2014, o assunto do momento é logística. Parece que a cada década, em administração, algo se torna um assunto do momento. Então, quer dizer, mas gestão de pessoas ainda há uma grande quantidade enorme, né, de pós-graduações oportunistas apenas, pensando no aspecto financeiro. Com qualidade, eu não diria que são poucas, são muitas que têm qualidade, mas a grande quantidade de pós-graduação na área sem qualidade é muito grande. Então, quer dizer, é muito extensa mesmo. Então, assim, a falta de preparo dos profissionais da área acaba sendo uma grande dificuldade também. E, por fim, a indefinição do perfil adequado de profissionais. A área de RH de uma empresa nunca será igual à área de RH de outra. Né? Numa determinada empresa, há necessidade de psicólogos, antropólogos, sociólogos, pedagogos e por aí vai, e administradores. Numa outra, dependendo do perfil, não teria necessidade de tantos profissionais assim, ou de outras profissões envolvidas também na área de gestão de pessoas. Essa indefinição de qual é o perfil adequado gera uma grande dificuldade das organizações não saberem constituir uma área de gestão de pessoas realmente profissional e adequada para a realidade daquela empresa. Então essas são as principais características e dificuldades da administração de RH. Isso já foi tema de redação em concursos passados, inclusive. Bom, quais são os objetivos, então, da gestão de pessoas? A gente viu numa definição inicial que o principal objetivo é criar, manter e desenvolver os recursos humanos das organizações e criar, manter e desenvolver as condições
para que esses recursos humanos realizem seus objetivos individuais e, consequentemente, os objetivos da empresa. Como a gente viu lá na primeira aula, logo na primeira tela. Vamos aprofundar um pouco mais os objetivos de gestão de pessoas? Acompanhe aqui comigo. A área ou departamento de gestão de pessoas, segundo o que é a Venato, é o conjunto de políticas e subsistemas que se preocupam com o gerenciamento das pessoas nas organizações e que levam à eficácia dos colaboradores nas organizações em busca dos objetivos pessoais e da organização. Aí você vai falar, Wendel, é praticamente a mesma definição que você explicou na primeira aula. Mas aqui tem a introdução de um aspecto novo. Conjunto de políticas e subsistemas. Quais seriam as políticas de gestão de pessoas? Lembra que eu falei agora há pouco que é difícil definir a função da área de RH num único verbo? E realmente é complicado. A função da área de compras é comprar, vendas é vender e RH. Na realidade, são 6 verbos que definem as principais funções de RH. Esses 6 verbos são as chamadas políticas de gestão de pessoas, políticas de RH. Quais seriam esses 6 verbos? Primeira função de RH, agregar pessoas. Segunda função, aplicar pessoas. Terceira função, que aí não precisa ser necessariamente sequencial, desenvolver pessoas. Quarta função, recompensar pessoas. Quinta função, manter pessoas. E a sexta função, monitorar pessoas. Esses são os 6 verbos da área de RH. Essas são as 6 políticas de RH. Então, o que acontece? Agregar é juntar pessoas. Aplicar é colocar a pessoa certa no lugar certo. Desenvolver é preparar as pessoas para o trabalho. Recompensar pessoas é elaborar os planos que farão com que essas pessoas se sintam recompensadas financeiramente e em benefícios pelo trabalho executado. Manter pessoas é cuidar da saúde do trabalhador, dos aspectos psicológicos, físicos de trabalho e da qualidade de vida no trabalho. E monitorar pessoas são os controles em relação às pessoas e ao trabalho que elas desenvolvem. Então, o que acontece? Dentro de cada política de RH, existem as subfunções. Então, por exemplo, agregar é juntar pessoas. Em que momento a área de RH junta pessoas? No recrutamento, na seleção e nos planos de integração. E a gente vai ver o desmembramento dessas funções na sequência. Aplicar é colocar a pessoa certa no lugar certo. Em que momento a área de RH faz isso? Com análise, descrição e desenho de cargo e também com avaliação de desempenho, que a gente vai desmembrar depois. Em que momentos a área de RH desenvolve pessoas? No treinamento, desenvolvimento e aprendizagem organizacional. Em que momentos a área de RH recompensa pessoas? Não é ela quem paga é o departamento financeiro, mas ela elabora planos de cargos e salários, os planos de carreira e os planos de benefícios ao trabalhador. Em que momentos a área de RH mantém pessoas? Quando ela participa com outros profissionais da área ligadas à saúde e engenharia do trabalho, das ações para evitar acidentes, é a segurança do trabalho, do atendimento ao trabalhador quando necessário ou de forma proativa, que seria a medicina do trabalho, e quando ela cuida também dos aspectos físicos e psicológicos para manter o ambiente mais agradável, que seria a função da higiene do trabalho. E, além disso, a área de RH atua diretamente na diminuição do estresse do trabalhador, que são as ações de QVT, qualidade de vida no trabalho, que a gente também vai desmembrar depois. Em que momentos que a área de RH monitora pessoas? São aqueles controles de frequência do trabalhador, horários de entrada, os cartões de ponto, os mapas de resultados, né, se o funcionário está entregando resultados ou não. Monitorar pessoas é uma função da área de RH que contribui para que todos os gerentes também acabem monitorando os seus subordinados. Então, essas são as políticas e subfunções da área de RH que a gente vai ver em detalhes no decorrer aí das aulas. Isso, então, contribui para que essas pessoas nas organizações, sendo bem gerenciadas, monitoradas, desenvolvidas, mantidas, recompensadas, aplicadas e agregadas, realizem seus objetivos individuais e também os objetivos da organização.
Então, quer dizer, percebe que agora a gente deixou aquela definição inicial da primeira aula mais completa, né? Então, incluindo as políticas e subfunções principais do setor. Então, o que ocorre? Continuando aí com os objetivos da área de RH. As pessoas podem potencializar os pontos fortes de uma empresa ou reforçar as fragilidades, dependendo de como são consideradas e gerenciadas. Então, quer dizer, cabe ao gestor de pessoas, que é o gestor de cada departamento, a potencializar os pontos fortes das pessoas e, eu não diria inibir, mas diminuir, né, o reforço aos pontos fracos, né, às fragilidades que cada pessoa tem. Cada pessoa tem as suas limitações. Cabe ao gestor identificar essas limitações e ajudar o colaborador a que ele potencialize os pontos fortes e diminua, consequentemente, seus pontos fracos. É a área de gestão de pessoas que tem a responsabilidade de criar uma relação positiva e construtiva de parceria e interação. Então é nesse momento que a área de gestão de pessoas assume a função de staff, de assessorar aos outros gestores para que eles consigam reforçar os pontos fortes e inibir os pontos fracos, as limitações do trabalho de cada subordinado, de cada departamento. Quais são então as atribuições de gestão de pessoas, né? As atribuições da área de gestão de pessoas dependem da política, da visão e das diretrizes da empresa. Mas o foco é sempre o mesmo, a eficácia organizacional por meio das pessoas, seguindo estratégias para. A gente já vê essas estratégias. Eu diria que essa definição que a gente acabou de ver faz com que a gestão de pessoas seja uma área extremamente estratégica para as organizações. E aí a gente até usa o conceito de RH estratégico. O que é uma gestão de pessoas ou RH estratégico? É aquela área de gestão de pessoas focada não apenas no ser humano, no trabalhador e na execução daquelas 6 políticas, mas focada nisso de acordo com as estratégias da empresa. Então, assim, uma questão que cai bastante em provas é perguntando se o que deveria vir primeiro, o planejamento estratégico da empresa ou o planejamento estratégico da área de RH, dos recursos humanos. O primeiro tem que vir um planejamento estratégico da empresa. A partir do momento que a gente define todas as estratégias que a empresa pretende atingir, agora a gente consegue ir atrás das pessoas adequadas para a execução daquelas estratégias. Claro que não quando todas as vezes que a empresa mudar de estratégia, eu não vou ter que demitir todo mundo e contratar gente nova. Você vai fazendo as estratégias da organização também de acordo com as potencialidades das pessoas que ali trabalham. E claro, algumas peças-chave deverão ser modificadas no decorrer disso. Mas sempre, em primeiro lugar, vem a estratégia da empresa. Depois o RH cria uma estratégia para suportar esse planejamento estratégico que foi anteriormente definido. Isso é o RH estratégico, né? Contratarmos, prepararmos, desenvolvermos, treinarmos as pessoas para a execução das estratégias que foram definidas pela cúpula da organização. Para conseguir fazer isso, então, primeiro fator, a área de RH tem que proporcionar aos colaboradores motivação, né? Manter elevada a motivação por meio de quê? Reconhecimento, né? O elogio, reconhecer bons resultados, reconhecer esforços, né? Desafios profissionais, colocar para as pessoas metas a serem atingidas e também mostrar para as pessoas que elas podem ser promovidas com o passar do tempo, com isso conquistando novos desafios, né? E um plano de carreira. Organizações que não têm reconhecimento dos seus trabalhadores, desafios profissionais e planos de carreira, dificilmente vão conseguir segurar essas pessoas por muito tempo. E hoje, no século XXI, as pessoas querem isso. Querem ser elogiadas, querem ser reconhecidas, querem um plano de carreira desafiador, né, mas que faça essa pessoa crescer, evoluir profissionalmente, e querem desafios todos os dias. Aí você vai falar assim, Wendel, eu não quero não. Eu quero justamente ser servidor público para não ter desafio nenhum, não precisa reconhecer nada, só quero meu empreguinho, meu salarinho e cumprir meu horário de trabalho. Pode até ser que no momento alguns de vocês tenham só esse objetivo, mas a gente vai ver depois, nas teorias da psicologia organizacional, que as necessidades humanas mudam. Em algum momento você quer paz e tranquilidade, em outro momento você quer tumulto, você quer chances de crescer. Não digo tumulto no sentido ruim da palavra, mas no aspecto de movimentar a sua própria vida. Como as nossas necessidades evoluem, esse é um dos grandes objetivos da área de gestão de pessoas.
cuidar do reconhecimento, dos desafios profissionais e de um plano de carreira. Outro fator, desenvolver um programa de treinamento e desenvolvimento profissional. Né? Capacitar os colaboradores para uma parceria focada em resultados e na preocupação. Gostou da videoaula do grande professor Wendel Léo Castellano, carinhosamente conhecido como Professor Léo? Então você pode assistir o restante dessa aula e o seu módulo completíssimo no nosso site. Então, por favor, convido você a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso completíssimo de gestão de pessoas. Nós temos 31 horas de videoaulas de gestão de pessoas exclusivas para você. Detalhe, esse curso custa apenas R$ 60 e você terá direito a 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1 por dia. Pode ter certeza que aqui no LacConcursos é o melhor custo-benefício do mercado. Pode vir, pode efetuar sua matrícula, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Além disso, esse curso de gestão de pessoas, o professor Luiz Antônio e o professor Wendel Léo garante para vocês o seguinte, que irá deixar você bastante competitivo para qualquer concurso público, quer seja municipal, estadual ou federal. Tá certo, meus amigos? Então o convite está feito, vem estudar conosco aqui no LacConcurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique Lac.